Ô, Felipão, deixa eu te falar uma coisa. Como é que foi isso aí que eu te falar? Agora, você já tem alguns anos de carreira aí, mas no começo, cara, como é que é o começo pra quem vai lidar com isso aí? Efetivamente, quando você vai pra trabalhar mesmo, não só nos estágios. Sim, sim. Você, tipo, agora é real, agora pode começar. Quando a gente foi já lotado em São José, a gente passou por um mês de... como se fosse um estágio, né? Só que, na verdade, assim, a gente tava na escala já tinha o nosso nome na escala, e aí um dos auxiliares já mais antigos acompanhava a gente. Então, a gente fazia a necrópsia, né? E ele ia orientando, olha, isso aqui você faz assim... Só que, assim, cada um tem seu jeito de trabalhar. Então, eu passei com vários colegas lá e cada um trabalhava de um jeito, mas é o que eles falavam. Vai desenvolvendo a sua técnica, né? Então, ia fazendo, isso aqui acho que funciona melhor, isso aqui e tal. Então, por exemplo, você tinha um colega lá que o cara tinha 1,90 m. Então, ele fazia a necrópsia de um jeito que pra mim não tem como, pô. Eu tenho 1,65 m, não dá, né? Então, você tem que ir se adaptando, você tem que ir vendo, poxa, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Então, por exemplo, para retirada de plastrão. O plastrão é essa parte aqui do externo, né? Arcos costais, tal, que a gente faz o corte para abrir caixa torácica. Então, assim, tem gente que abre, na faca. O cara já é velho de guerra. Tem gente que usa alicate, tem gente que usa o costótomo, que é uma ferramenta, tipo um alicatão também, assim. Sim. E eu já prefiro usar como se fosse um cutelo, assim, que eu já acho que facilita, você faz um corte mais preciso. Então você consegue... E aí cada um vai adaptando, né? Tem um colega lá que ele usa um podão de... Parece que eles não gostam de cortar grama. Isso, e pra ele funciona. Eu fui usar aquilo lá, quase que acertei na minha cara, aquele negócio. Então, assim, é desenvolvimento. E aí, então, a gente teve esse estágio, né? Então, assim, a gente nunca fez a necro sozinho. Sempre tinha alguém junto. E os legistas também acompanham, né? Isso que eu ia te falar, como é que é, assim, a divisão entre o médico, o legista e o auxiliar de necrópsia? Cara, assim, na grande maioria das vezes, grande mesmo, assim, cara, 98%. Os médicos são muito receptivos, todos eles estão muito dispostos a te ajudar, ensinam técnicas que às vezes você não aprende na academia. Falar, porque você acaba aprendendo medicina ali, obrigatoriamente, né? Imagino eu. Você tem contato, né? Então, por exemplo... punção de veia para colher toxicológico. Porque o ideal é que você não colha com as cavidades abertas para não contaminar, né? Então a gente aprende punção, né? Então eu fui aprender a fazer punção aqui da jugular, da subclávia, com um dos legistas. Ele falou, olha, você tem que ver o músculo tal, puxa aqui, faz assim, punciona com a agulha tal. Então assim, ele me deu um passo a passo dentro da sala de necrópsia, né? Então assim... são muito receptivos, ajudam bastante. Lógico, tem o pessoal que já tá há mais tempo, o cara tá cansado, então ele não vai ficar o tempo todo do seu lado ali. Sim, Ô, sim. Queridão, tá... Não, você também tem que... Até porque você vai pegando o feeling da coisa, vai se virando. Justamente. Então acaba que assim, e tem casos que são tão recorrentes que você já bate o olho, você já meio que sabe que caminho que você tem que seguir. Sim. Lógico que não dá pra você bater o martelo. Essa semana mesmo... a gente pegou... não, minto, foi semana passada. Tava no plantão, chegou um caso, eu olhei e falei assim, putz, parece muito infarto, né? Que teoricamente não é caso nosso, né? Mortes naturais não são da alçada do IML. Mas tinha um histórico meio estranho, papapá. E eu bati o olho e falei assim, não, tá parecendo que é infarto mesmo, né? Um cara grandalhão, né? Bem acima do peso, tal, pá. E aí a gente começou a fazer a perícia e tal. Quando eu fui pro crânio, o cara tinha um trauma de crânio. Ou seja, então, era assim, uma paulada nele, sei lá. Não, ele caiu e caiu bateu. Mesmo. Só que ele bateu de um jeito que provavelmente o pescoço deslocou, né? E aí aquilo travou a circulação. Então ele ficou com todos os sinais de um infarto, né? A cianose cérvico-facial, que a gente chama, né? Aquela cara roxa, bem escura. E não era um infarto. O cara tinha quebrado o pescoço e cabeça. Então, caramba, assim, cara. Então, né, é o que a gente brinca, né? A medicina legal não é uma ciência exata, né? Não tenho dúvida disso aí, cara. Você tá olhando uma coisa, eu acho que é tal coisa. Você acha pelo seu tempo de vivência, porém, você não pode descartar nada, né? Então, é bem complicado, bem... E, tipo assim, eu falo, nos primeiros anos de carreira, tem um caso que chocou mais, assim? Que choca mais quando vê... Porque assim, vê de tudo. Eu imaginei que cada auxiliar tem a sua vivência, suas histórias. Sim.
né? Não, acho que é muito difícil cair um caso idêntico ao outro. Não, Mas tem uns assim que você fala, putz, esses aqui é complicado. Assim, caso que eu particularmente não... não que eu não goste, né? Mas caso que me pega um pouco mais assim, faço com toda precisão possível e tal, é criança, né? Criança nunca é legal, né? E geralmente são casos assim... Geralmente, assim... Também, uma alta porcentagem das vezes, casos acidentais, assim, o irmão dormiu em cima... Putz. Porque geralmente é o pessoal que mora todo mundo junto, dorme todo mundo no mesmo quartinho, e aí um dorme em cima do outro, do mais novinho, acaba sufocando. Criança que engasga mamando, então, esses casos. Acho que eu peguei uma vez um caso de mais assim, mais sério mesmo, homicídio e tal, de criança, foi uma vez, mas... Não gosto pela questão psicológica. Agora, sim, não gostar de fazer de técnica mesmo, eu já acho ruim o putrefeito, porque ele já tá... Alguns deles estão tão degradados que você não consegue verificar as coisas. E geralmente, é uma morte natural, que a pessoa morava sozinha, não falava com a família e tal. E aí chega lá, você não vai ver nada. Você vai abrir, né? Já tá muito degradado, já tá muito prejudicado. Então, eu não gosto pela questão científica, né? Sim. Porque você não vai conseguir averiguar nada, né? Teve um caso que aconteceu ali na região de Arujá, eu acho que era sogro ou tio de um ator famoso, cara, que tinha sumido. O cara simplesmente sumiu. Aí um dia tinha um cara lá no campo lá, o cachorro começou a latir, ele achou, cara, o cara tinha caído com o carro na pirambeira. Nossa. E ficou preso nas ferragens, né? O pessoal da perícia depois foi na delegacia, falou que ele ficou preso nas ferragens. Ele morreu ali, ele não conseguia sair dali porque tava tudo preso, ficou ali dias até ele morrer, caso parecido com esse aqui na SP50. O carro passou reto, também mesma coisa, sumiu. Quando foram ver, acharam já esqueletizado. Né? Não tinha... Mas assim... Quanto tempo até virar esqueleto? Depende muito do ambiente. Né? Então, por exemplo, se é um ambiente úmido, quente, ele vai degradar muito rápido. Então vamos botar aí 1 mês. Tá. É um chute, mas assim, é uma média. Uma média, tá? Eu acho que 1 mês você já tem esqueleto, se ele ficar de espaço aberto. Mas se é um lugar frio, já vai preservar mais. Um lugar seco, né? Aí você vai ter aqui uma série de alterações dos fenômenos cadavéricos, né? Uhum. Então você tem mumificação, saponificação, que vão alterar. Então a mumificação, por exemplo, teve um caso que a gente viu na Cadepol, que tinha um deserto no México, que era a área de desova de briga de traficante lá do narcotráfico mexicano. E aí a polícia de lá descobriu esse cemitério clandestino, era no meio do deserto mesmo, chão seco assim, e todos os cadáveres estavam mumificados, estavam ressequidos assim. Uhum. E aí um legista de lá desenvolveu uma técnica de reidratação. E aí ele conseguiu identificar, tipo, uns 15 cadáveres, assim, por conta de tatuagem. Eu nunca tinha ouvido falar, cara. Cara, um negócio assim... O cara criou um composto lá, um líquido, que ele imergia os cadáveres. O corpo absorvia. Sequinho, aí absorvendo, a hora que ele tirava, parecia que o cara tinha acabado de morrer. Caramba, incrível, cara. Assim, um trabalho, assim, excepcional. Então você tem essas alterações, né? Você tem a saponificação, que o corpo vira quase que um sabão mesmo, assim, uma esponja, né? Eu vi fotos, né? Que eu tive medicina legal. Isso que pelas fotos já dá uma chocada. Muda completamente, né? Então, depende do ambiente que o corpo vai estar inserido. Corpo imerso, né? Já aconteceu da gente pegar metade do corpo dentro d'água, metade para fora. Metade para fora esqueletizou, metade para dentro conservou. Ô, louco. Então, assim, você fica... Cara, como? É muito caso diverso, né, cara? Muito. Teve um caso, até te perguntar disso aí, foi legal. Foi o Dr. Regis aqui de São José, ele falou pra mim, eu lembro que uma vez estava a imprensa lá, tava em cima dele lá, tinha encontrado o corpo de um recém-nascido, né? Aí eu falei assim pra ele, ô doutor, o senhor não vai dar entrevista lá, né? Falar aqui o que aconteceu? Ele falou, não, Luiz, não dá pra falar o que aconteceu. Eu falei, mas como é que não dá, doutor? Né? Na época eu nunca nem tinha pisado na faculdade de Direito, ele até foi meu professor. Aí eu falei assim, por que não dá, né, meu? Morreu, recém-nascido. Ele falou, Luiz, depende, cara. Justamente. Aí eu falei, mas depende do quê? Aí que ele falou pra mim o teste de Galeno, esse tipo de coisa. Justamente. Isso na prática tem mesmo? Tem. Quando a gente pega casos Já ouviu falar de um teste de Galeno?
É o que põe o pulmão da... Isso. É isso mesmo, Felipão? O nome técnico é docimasia hidrostática de galeno. E aí, na verdade, ele tem quatro fases, né? Uhum. Então, a primeira você vai pegar você pega pulmão, coração, pega todo o conjunto, põe na água. Aí, se ele afundar, é sinal que não respirou. Então, pode ser que seja um natimorto. Já nasceu morto, um aborto espontâneo ou provocado. Aí, né, Sim, tem que averiguar por outros exames, né? Talvez um toxicológico no sangue do bebê, alguma coisa assim. Aí, a segunda fase, você vai pegar só os pulmões, né? Você põe na água. A terceira fase, você corta o pulmão e põe na água. E a última fase, você pega já o pulmão cortado, põe dentro da água e aperta. Ah, isso aí eu não sabia, essa parte eu não sabia, não. Porque aí, até na última, se você apertar e sair um pouquinho de ar, respirou. Então, ele nasceu vivo. Cabuloso, hein? Então, assim, Dá pra saber se é aborto espontâneo, se foi um aborto causado por outrem, se foi... Até ele falou pra mim, no caso da mãe que mata o próprio filho, etc e tal, no caso do infanticídio. E assim, ele falou, mas ele tem que achar a mãe, pra ver se a mãe tá... Se tá sob estado puerperal, aquelas alterações. Ou seja, o tanto é complexo isso aí. Muito, muito. Porque eu lembro nos primeiros anos que eu iniciei na carreira, eu lembro de, às vezes, o pessoal pedia uns laudos lá no IML, só que, assim, às vezes ligava lá e até uma vez já chegou do auxiliar e falou, olha, é um caso complexo, cara, demanda Justamente. Uma baita de uma perícia, Justamente. Às vezes vai mais de um dia de trampo. Infelizmente, a gente, assim, no Brasil, falando a nível São Paulo, que é o que a gente tem de vivência, né? Mas eu imagino que seja a nível Brasil. A gente tem uma cultura de querer enterrar logo morto. Tipo assim, morreu, eu preciso enterrar. Né? Infelizmente, a gente tem pra perícia, eu falo infelizmente pra questão da perícia. Sim. Não tô levando em conta a questão sentimental nem pessoal de cada um, óbvio, né? Mas, assim, um exemplo que a gente tem... Então, aqui, assim, a pessoa morreu hoje, você já quer enterrar hoje, se der. Talvez por uma questão da gente já ter essa cultura, ou talvez por uma questão de... sei lá, resolver a coisa, parece que você fecha um ciclo, né? A pessoa vinha num sofrimento, assim, assado, então, tipo, enterrou, né? Isso que eu ia te falar, porque tem crimes que são resolvidos ali, na sua mesa, né? Sim, sim. Tem crimes que a gente consegue bater o olho e falar assim, isso aconteceu isso, né? É lógico que, assim, a gente, falando agora no caso do legista, né, que é quem assina o laudo, mas a gente também contribui, ele não pode dar... juízo pessoal, né? Tipo assim, foi um homicídio. Não. Ele fala assim, verifiquei as lesões, tá? Tanto que o lema do legista, né, da medicina legal é vis et repertum. Eu vejo e repito o que eu vi. Sim, né? sim. Então ele não dá opinião pessoal. Ele fala, olha, eu vi uma lesão assim, assim, assim. Eu vi uma lesão produzida por um instrumento tal. Eu vi uma lesão na área tal, provavelmente causa do óbito por traumatismo craniano, por hemorragia, entendeu? Então ele não dá juízo de valor, porém tem coisas que são evidentes, né? Sim. Tem coisas que você olha, pô, o cara tem um tiro no meio da testa, pô.